E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um vídeo que vai ser um cu de fazer, mas essa é uma forma de me acalmar também. Eu acabei de ter uma tristeza muito grande aqui com a minha irmã aqui em casa e eu realmente estou perdendo a minha irmã para demência, estou perdendo a minha irmã para as alucinações. Isso é uma coisa que me arrebenta o coração. Então, assim, eu nem deveria estar fazendo um vídeo tão sensível como o que eu trouxe, mas isso é uma forma de desabafo. E porque eu preciso muito melhorar esse clima, quero contar uma história bonitinha, assim, da Lana. E a Lana tá sofrendo novas podas neurais. É uma coisa que eu tento negar, porque eu não quero enxergar. Mas é uma coisa pra qual a gente se preparou e dói muito, assim, sabe? Ver uma coisa dessa acontecendo. Mas ela está sendo muito bem cuidada e, e vai passar por tudo isso. E vai e vai crescer forte e possivelmente independente. E às vezes eu acho meio sacanagem, assim, que eu exponho ela demais aqui. Mas é porque se eu fosse ela, eu gostaria muito de ter esse material todo pra depois que eu crescesse. Não quando eu ficar adolescente, assim, não. Não quando eu ficasse adolescente, porque adolescente acha tudo cringe e chato e sem valor. E... Mas talvez quando a sabedoria da adolescência passar, porque na adolescência a gente acha que a gente sabe tudo. Mas talvez na vida adulta, no momento em que talvez eu não esteja nem aqui, mas talvez ela, ela fique feliz dessas playlists existirem. E eu quero muito que ela tenha contato com esse conteúdo, porque eu quero muito que ela saiba o quanto ela foi amada, mesmo que eu diga isso pra ela o tempo inteiro. E esse fim de semana, essas podas neurais e o próprio autismo em si, ele causa uma tremenda dificuldade de aprendizado. Veja que dificuldade de aprendizado é diferente de incapacidade. Não é incapacidade de saber. E ela sabe, ela consolida o que ela sabe, mas ela tem uma dificuldade de aprendizado tremenda. Então ela tem dificuldade de entender o que é maior, 9 ou 8. E ela chuta, por quê? Porque o celular faz com que as crianças chutem o tempo inteiro. Porque a criança não é punida por falta de reflexão e por uma escolha inconsequente. Independente de que jogo você joga no celular, todo movimento, todo reflexo, ele é sempre recompensado. Então ela não tem medo de errar. Só que aí, e no celular, a educação do celular, ela te ensina a ser reativo mais do que reflexivo. Então ela não é reativa. E aí ela tem toda essa dificuldade de aprendizado. Então foi um tempo muito longo. Então eu tenho um conjunto de tigelinhas de inox. Tem vídeos daqui mostrando o conjunto de tigelinhas assim, da Shopee. E eu falei, olha, aqui eu tenho vários tamanhos de tigela e as menores cabem dentro das maiores e as maiores não cabem dentro das menores. E aí ela começou a entender o conceito de maior e de menor. Aí eu coloquei vários vídeos no YouTube. E o YouTube é um veneno para criança, mas como ferramenta para os pais educarem é maravilhoso. Encontrei um monte de aulinhas de matemática para criança, com a boquinha do jacaré virando para o lado que tem mais coisa. Mas ela não entendeu a disposição, a ordem das coisas. Que o sinal de menor significa que o primeiro elemento é menor do que o segundo. E que o sinal de maior significa que o primeiro elemento ele é maior do que o segundo. Mas a gente fez progresso e ela acertou uma série de exercícios, mas ela não consolidou conhecimento. Né? E isso gera na mãe dela uma frustração muito grande, que é, às vezes ela pega um determinado padrão e parece que ela aprendeu. Mas ela pegou um padrão e não consolida o conhecimento e depois esse conhecimento se desfaz. E aí você falou assim, ué, mas você não falou que você ia contar uma história fofa? Sim. No meio
A gente tem que aprender isso, a gente tem que aprender aquilo, escreve isso, escreve essa palavra, não, você saiu muito da linha, não, tá fora de escala, isso daqui, você faz desse jeito, muito bem, parabéns por ter se esforçado. No meio de tudo isso, em algum momento do nosso passeio, em que a gente foi pro shopping, ela comeu igual uma servente pedreiro, né, e chegou em casa pedindo comida, come igual gente grande já, com 6 anos, e no passeio, eu falo recorrentemente pra ela algumas coisas do tipo, a gente vem aqui desde que você era bebezinho. Desde que eu te adotei, eu faço. Então, imagina você falando com teu filho, não sei se você tem filho ou não, mas você fala desde que você nasceu, desde que você era uma bebê, desde que você nasceu, desde que você era uma bebê. E eu substituo isso a vida inteira foi assim. Desde que eu te adotei, né? Desde que eu te adotei, a gente sempre vem aqui todo fim de semana. Desde que eu te adotei, a gente sempre faz isso todo mês. Desde que eu adotei, eu quero te dar esse presente. E eu vou falando isso. E ela entende o que significa adotar. E esse fim de semana, ela olhou bem pra minha cara e falou assim: pai, por que que você me adotou? E ela pode ter muita dificuldade de aprendizado, mas não significa que ela não entenda coisas profundas e sentimentos profundos. E aí eu lembrei desse filme aqui. Esse filme é maravilhoso e ele é meu papel de parede até hoje. Ahn, eita, peguei o negócio errado. E aí eu olhei pra esse. Eu pensei nesse papel de parede. Eu falei, filha, eu queria muito ser pai. Eu queria muito ser pai. E eu tava precisando ser pai. E você, nenenzinha, precisava muito de um pai pra cuidar de você. E aí, quando eu te vi, eu me apaixonei. Quando eu te vi, eu me apaixonei por você. E eu falei, eu quero ser pai dessa criança e eu quero cuidar dessa criança até ela crescer. E, e a Lana se emocionou com isso. E foi uma coisa muito, muito bonita. Assim, você pode colocar uma música de fundo e falar, meu Deus, que beleza, que beleza. Só que aí, a criança é limitada pelo conhecimento ao qual ela é exposta, né? Então, quando ela vê a mãe dela assistindo doramas e afins, o que as pessoas fazem quando elas revelam que estão apaixonadas ou que se apaixonaram? A Lana, na inocência dela, ela se comoveu e ela veio me beijar na boca, porque afinal de contas é isso que... Desculpa, filha, quando você crescer, me bata por expor isso. Mas ela veio tentar me beijar na boca porque é isso que pessoas apaixonadas fazem. E eu falei, opa, não. E, e depois eu me orgulhei muito de não ter começado um discurso moralista e podante. Eu não falei pra ela, não pode beijar na boca porque você é feio, não pode porque é errado, não pode porque não sei o quê, não, porque é incesto, não sei o que lá, porque a intenção dela não foi essa. Ela, por neurônios de espelho, foi fazer o que pessoas que dizem que estão apaixonadas uma pelas outras fazem, porque ela não sabe a diferença do ágape, do eros do sentimento paternal, né, e filial. Falei, não, filho. Selinho você dá na mamãe. E beijo na boca você vai dar um dia, quando você for grande e se apaixonar de verdade, não agora. Mas eu não cortei a brisa dela. E eu falei, mas você pode me dar um abraço bem apertado. E ela me deu um abraço muito forte porque ela estava realmente muito apaixonada. E foi uma coisa muito fofa, muito fofa. E aí a gente teve uma outra conversa também, porque eu não sei em que raio de vídeo de YouTube ou onde foi
que ela viu uma porra de festa do pijama e ela acha que festa do pijama é muito legal. E como ela viu festa do pijama num ambiente em que as amiguinhas foram pra casa da amiguinha e elas foram fazer uma festa de pijama, a Lana entendeu erradamente por conta do autismo e da praxia dela que festa do pijama significa ir na casa dos amigos. E aí, a Lana tá passando por um problema muito difícil, que é a mãe, ela tem um amigo, ela tem um super amigo, os dois gostam muito um do outro, os dois combinam muito bem, eles se divertem muito juntos. Só que a mãe dela é evangélica, dessas bem radicais, crentes bem, né, raiz mesmo. Inclusive, alguém postou no grupo da extensão do canal lá, uma menina que passou numa federal em medicina e não ia poder fazer porque a mãe começou a dar uns chilique dizendo que filha dela, crente, não estudava numa federal porque ela ia se desencaminhar, ia pro lado do demônio, ia pro lado do não sei o quê. E é muito triste. E aí pensa uma mãe dessa, assim, né? Pensa uma mãe dessa que o menino tem. E a Lari é um bandista. Ela anda cheia de coisa de umbanda. Inclusive isso talvez atrapalhe na venda de coxinha dela. Então, a Lana é louca pra brincar com o menino é louco pra brincar com ela. Mas a mãe não quer que os dois brinquem juntos. Por quê? Porque supostamente a Lana é do demônio. E ela tem que aprender a lidar com isso. E ela vai ter que arcar com as consequências de professar uma religião ou de ser filha dele. E não tenho o que posso fazer com isso, porque eu não posso obrigar a mãe do menino a querer que os dois brinquem juntos. Não tem como obrigar. E aí, vai a Lana, num belo dia em que os dois estão combinando de brincar juntos, a Lana chega pra esse menino e fala assim: Você vai na minha casa, a gente vai fazer uma festa de pijama. Nossa, mãe crente, rapaz. Pensa, pensa. E aí eu me divertindo, né? Eu morrendo de dar risada. Mas eu falei: Não posso deixar isso continuar acontecendo. Então eu chamei ela, eu falei: Filha, quando você fala festa de pijama, algumas pessoas podem erradamente achar que isso é uma coisa de adultos, que adultos fazem. E pode achar feio você querer fazer. Então, não fale mais que você quer festa de pijama na sua casa. Fale que você quer que os amiguinhos brinquem na sua casa. Então, ao invés de falar vamos fazer uma festa de pijama, você fala para os seus amiguinhos, vamos lá para casa brincar junto. Porque pode ser que algumas mães não deixem os filhos vir para cá porque eles vão achar que festa de pijama é outra coisa. E ela entendeu. Ela entendeu. Então, quer dizer, autismo associado a essa praxia que dá muito trabalho para ela, causa uma dificuldade de aprendizado, o que não significa que gritar na orelha da criança vai fazer com que ela entenda mais rápido. Porque geralmente os pais gritam porque a criança não escuta, e não é que a criança não escuta, é porque ela é autista e ela não consegue aprender. Então o que vai acontecer? A minha irmã, com demência e fazendo mala para ir pro Japão todo dia, me prepara para uma, porque aí eu tenho que explicar para ela que ela não vai, que ela tem escuta alucinação, que eu nunca disse para ela que ela ia viajar. Toda semana rola isso aqui em casa. Então, isso pelo menos me permite que da próxima vez que a Lana encontrar um amiguinho, ficar toda eufórica na rua. E porque ela fica eufórica, mistura praxia, mistura autismo, e ela olha pro coleguinha, e e caso ela fale, vamos para uma festa de pijama lá em casa, o treinamento que a minha irmã me dá me garante que eu nunca vou chegar na Lana e vou dar um safanão nela e vou falar: Eu já não falei que você não pode chamar ninguém pra festa de pijama porque isso é uma coisa de sem vergonha. Imagina a Lana, que ainda não tem 7 anos, que não tem córtex pré-frontal, chorando, entendendo que ela é uma sem vergonha e que não tem nada que ela possa fazer a respeito disso. Imagina que crueldade seria com essa criança. E aí cresce, e isso comba muito com o vídeo anterior, de eu não acho que a gente seja livre
pra ser o que a gente quer, o que a gente gostaria de ser, ou ser do jeito que a gente gostaria de ser. Eu acho que a gente fica pro resto da vida tentando consertar o que fizeram com a gente até os 7 anos de idade. Então, quando ela cometer esse deslize de novo, eu vou falar pra ela de novo, filha, festa de pijama é coisa de adulto. Na cabeça de adulto, festa de pijama é coisa de adulto. Fala que você quer que todo mundo vá brincar na sua casa. Não precisa ser de pijama. Eles não precisam dormir lá, eles podem brincar lá. E ao longo do tempo ela vai aprendendo, porque várias coisas que ela falava errado ela deixou de falar, e várias ideias tortas que ela tinha, ela entendeu. Então, às vezes, a gente olha para uma poda neural e vê que ela esqueceu algumas sílabas e acha que todo o trabalho está sendo em vão. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para deixar registrado que o conhecimento consolidado ele não se perde em poda neural. Que só com Alzheimer, né? Mas não agora. E ela não tem muito conhecimento consolidado, principalmente relacionado à inteligência emocional, que vai garantir que ela tenha uma vida melhor do que ela teria se ela não tivesse as orientações que ela tem. Isso me deixa muito feliz. Pois bem, já temos 15 minutos de vídeo e agora a gente começa a falar do tema do vídeo. Eu não lembro quando foi. Eu não lembro quando foi. Eu acho que foi durante a pandemia. Eu sei que o Felipe 2 ele não aparecia, nem de vez em quando, como hoje ele aparece. E ele estava seguindo o canal sem que eu o conhecesse. E ele viu em algum vídeo uma coisa que eu falei. E eu falei em algum vídeo meu que tem 3 coisas que caso você dedique a sua vida a 3 coisas, com certeza você só vai se fuder. A primeira é a busca objetiva de Deus, que não pela fé. Se você vai buscar Deus pela fé, vá, você vai ser feliz. Mas não busque Deus a busca da razão. Você só vai tomar no cu. Não faça isso. Nem Spinoza, nada disso. A segunda, eu já esqueci. Porque quando o Felipe apareceu falando assim, olha, teve um vídeo em que você falou de 3 coisas, tinha a menor ideia que a gente tinha falado aquilo. E ele falou, eu lembro de 2, só não lembro a terceira. E ele falou 2, eu falei isso mesmo, mas eu também não lembro qual que é a terceira. Louco, velho do Alzheimer eu tô virando. Mas era Deus, prazeres, ou seja, se você buscar uma vida de prazer, você vai se foder. Porque quando você não realiza o prazer, você se fode. Ele te fode. E quando você realiza o seu prazer, quando você alcança o prazer, o desejo, né? Uma vida de prazer que é a satisfação do desejo. E tá certo o filósofo que diz que o desejo tem 2 maneiras de foder. Quando ele não se permite realizar, você não tem, portanto você não é feliz. E quando você realiza o desejo. Por quê? Porque aí você vê que não vale bosta nenhuma. Né? Então, esse jogo tem uma sobrevida porque eu estabeleci que essa pedra aqui seria o objetivo da minha vida. Eu preciso dessa pedra. E aí, quando eu encontrei ela dando bobeira no mercado, eu comprei. Por quê? Porque isso me economizou vários meses aí, né? De boss de fenda. E agora que eu tenho essa pedra, que é uma fodendo pedra de alquimia, eu quero a próxima. Eu quero a próxima que leva 11 meses pra fazer. E eu já fiz mais de 10%. Eu vou ficar o ano inteiro fazendo isso aqui. Eu vou chegar no final do ano falando: olha, eu consegui. No Agres eu consegui. Então, enquanto eu não tenho essa pedra, eu sou infeliz, porque eu não tenho a melhor pedra de alquimia de servidor. E quando eu conseguir, eu vou ficar infeliz, porque eu tenho a melhor pedra de servidor, e nem por isso eu sou mais feliz por isso. Uma vida de hedonismo, ela te deixa num vazio cada vez maior. E então, se você buscar a satisfação eterna do desejo, você vai se foder. Se você ficar procurando Deus, você vai se foder. E a terceira é a busca da perfeita moral. Se você ficar buscando a perfeita moral, você vai se foder.
E qual é o racional por trás disso? É porque, primeiro, a moral muda de acordo com o lugar e com o tempo. A moral é subjetiva e a moral é cheia dos paradoxos. É cheia dos paradoxos. Paradoxos da moral. E essa é uma conversa bem merda, porque até que ponto eu tenho direito de cortar relações com uma pessoa porque ela é burra e não entende alguma coisa que eu explico. E, e aí você vai falar, não, você não pode fazer isso. Sim, posso. Só que lembra aquele papo do João de eu acho mais importante a gente conseguir amar as pessoas? Eu não vou ficar me chibatando eternamente porque eu não consigo amar todo mundo. Não posso. Porque o amor, ele não acontece voluntariamente. Quando eu disse pra Lana, quando eu olhei pra você, nenenzinho, eu me apaixonei por você, eu falei, é verdade. Não foi uma decisão. Tudo bem que eu tava nesse momento da vida aqui. Eu tava. Eu tava nesse momento da vida aqui, como que é o nome dele? Rodrigo Santoro, distribuindo. Distribuindo bilhetes pela cidade dizendo pai sem filho busca filho sem pai. Eu tava nesse momento da vida. Ah, tinha dado o efeito Bird Box na minha cabeça e eu não queria um filho biológico, mas eu queria ser pai. Eu tava nesse momento. Mas não é como se, olhando pra qualquer pessoa, criança, bebê na rua, eu fosse me apaixonar e fosse querer cuidar pra sempre. Podia ser um catarrento nojento que eu olhasse e tivesse vontade de chutar, ou ficar longe, ou ir embora, né? Comprar cigarro. Quando eu olhei pra Lana, eu tive certeza, eu falei, essa menina vai precisar de muita ajuda, eu tenho condições de oferecer essa ajuda, e essa criança eu não abandono mais. Não lembro por que eu vim parar aqui. Não lembro o que eu vim fazer na Lana. Eu tava querendo provar um outro ponto. A idade e o Alzheimer estão chegando. O ponto na verdade, eu não sou muito. É, você não pode considerar virtude determinadas coisas que eu faço, porque determinadas coisas que eu faço não são movidas pela virtude, são movidas por um amor. E não ser capaz de desenvolver esse amor não é crime. Portanto, eu não posso me culpar por todas as outras pessoas que eu não amo como eu amo a Lana. Entende? E se tem uma pessoa que me agride, que me desgasta, que me cansa, até quando eu vou ficar me culpando por não amá-lo o suficiente para relevar tudo isso e estragar o meu dia e explicar as coisas pela centésima vez? Uma pessoa que não quer entender o ponto, porque o único objetivo que ela tem é me salvar no conceito dela para que eu finalmente prove para ela que eu sou bom, que eu aceito que, sei lá, a esquerda é mais virtuosa do que a direita. Esse tipo de merda. Eu não tenho tempo a perder. E se eu fico muito tempo falando, fazendo vídeos para pessoas que estão há 5, 10 anos aqui e não entenderam nada do que eu falei, eu não só atraso a minha vida falando sempre a mesma coisa para a mesma pessoa, como eu sou injusto com quem já entendeu e quer que o negócio ande. Tem gente que fala, porra, de novo você vai falar sobre isso? Eu já sei tudo que você vai falar. Então eu não posso ficar eternamente tentando explicar uma coisa para quem não quer entender e deixar no canto da sala, sem nada de novo, todo mundo que gostaria que esse canal amadurecesse e que as ideias daqui fossem para frente. Numa última tentativa, eu vou tentar explicar alguns pontos e
E talvez não seja de tudo perdido para quem já entendeu o que eu vivo explicando aqui, porque pelo menos pode dar ferramentas para que essas pessoas consigam explicar o que elas pensam e consigam elaborar e colocar a luz da própria bagagem e falar, tá, agora eu consigo explicar o que eu penso a respeito desse assunto para outras pessoas. E a gente vai falar da busca pela perfeita moral. Então eu coloquei umas anotações aqui, né? Eu falei, olha, aborto, circo e zoológico. Então, se você coloca na sua cabeça que a perfeita moral existe, e em toda polarização a perfeita moral existe, e é o espectro que você tá. Em toda polarização, a perfeita virtude e a perfeita moral existe, é o espectro que você tá. E o contrário disso é o outro espectro. Aí você desumaniza o outro espectro e fala, eles são contra tudo que a gente tem de mais sagrado. E fica duas massas de gente burra se batendo. Mas a moral, ela é subjetiva e ela cria paradoxos. Por exemplo, aborto. Aborto tem um lado que com certeza é a favor. Você sabe qual é? Com certeza é contra, você também sabe qual é. Os argumentos burros. Ah, mas a vida começa na concepção. Não, a vida começa não sei o quê. Não, o corpo é meu. É burrice, porque esse tipo de assunto surge quando nas eleições nenhum dos partidos tem plano de governo. Porque eles não podem se comprometer com o plano de governo. Então eles ficam falando sobre o abstrato, que é uma discussão subjetiva e que nunca vai chegar numa conclusão. Então, na época de eleição, aborto, pena de morte, os caras estão falando sobre isso, é porque não tem plano de governo. Senão eu estaria lendo para você qual que é o plano de governo. Porque esse negócio de aborto, pode, não pode, você pode ficar jogando argumento para sempre que vai ter paradoxos morais, sempre, sempre. E eles sempre serão defensáveis, isso nunca vai dar em nada. Né? Tem outros menos clássicos, menos clichês. Se é a favor ou contra circo? Circo du Soleil, Circo da China. Circo da China, você vê aquela criança de 13 anos fazendo coisas que ela teve que treinar 12 anos para fazer. A criança tem 13 anos, ela treina 12 para conseguir fazer aquele movimento. E aí você olha e fala assim, né? Que coisa linda, meu Deus, que país avançado, que não sei o que. Avançado não, porque o Circo du Soleil é avançado, o da China é de cachorro. Aí você vê o Circo du Soleil e você imagina como foi a infância dessas crianças. Então, no Circo da China, você tem uma criança que treina durante 12 anos para fazer um negócio, e aí tá fazendo, e aí quebra o joelho, torce o joelho, e aí ela não serve mais para aquilo. Aí ela entra na escola com 13 anos, porque ela não pode mais fazer circo, e ela nunca estudou. Ela não consegue acompanhar a turma mais. Então, ela é completamente excluída de um ambiente que era completamente o seu universo. E muitas vezes a criança ela cresce e ela é inadequada para o circo só porque ela cresceu. Porque o negócio era de criança. Então, você é a favor do negócio desse? Aí você fala, não, eu sou contra, porque eu acho que toda criança deveria ter infância. Então, mas você sabe que a maioria das pessoas desse circo aí, elas sustentam a família dela com o dinheiro do circo, porque hoje o chinês não tá passando fome mais. Mas teve um momento da história em que os chineses, eles literalmente morriam de fome. E algumas famílias inteiras eram sustentadas pela recompensa financeira que uma criança recebia no circo. Uma criança no circo chinês sustentava uma família de 6 pessoas, 7 pessoas. E aí você vê famílias que prosperaram graças ao dinheiro dessa criança. E aí a criança virou adulto, se machucou e a família já estava em condições de continuar se sustentando mesmo com aquele menino do circo não trabalhando e tendo que pensar o que ele ia fazer da vida dele a partir dali. Ponto. Se não fosse China, se isso fosse Brasil, você teria criado uma família de direita. Uma família burra que acredita. Não é demérito ser burro. Mas é uma família que acredita em castas, a casta dos esforçados e do não esforçado. E aí ela tem uma história de luta e de superação. Meu pai pegava caiaque para ir para a escola e eu entrei no circo e eu sustentava minha família inteira no circo. Quando eu me machuquei, minha irmãzinha já estava trabalhando porque eu propiciei o estudo dela e a gente conseguiu sem nunca roubar. Lindo esse discurso. Só que não tinha vaga no Circo du Soleil para todo mundo da sua vila pobre. Acabou seu argumento. Então, de uma perspectiva do indivíduo,
Circo do Soleil salva a vida de pessoas e recompensa quem se esforça, as pessoas que merecem. Isso é um discurso de gente burra que acredita em castas. Porque se você tivesse um pouco mais de inteligência, você veria que num plano maior não tem vaga de juiz verbosa esforçado para todo mundo. Não tem vaga para a família que se desenvolveu com o Circo do Soleil para todo mundo. E você deveria ter uma política pública que abarcasse o maior número possível de pessoas. Fausto, eu sabia que você era comunista. Vontade de desistir do canal, né? Quando a gente escuta uns negócios desses. Que significa que nada do que a gente fala tá sendo percebido. Então, eu não sei. Eu não sei se eu sou a favor de circo ou não. Porque eu acho que isso é um tema muito complexo. É, eu não quero circo pra Lana. Enquanto eu tiver condições. Quer dizer, ainda bem que ela já se salvou, né? Eu me orgulho muito de ter condições de poder dar educação e carinho e cuidado e lar e permitir que a Lana possa ser criança durante a infância dela. Isso é uma conquista, uma realização na minha vida. Conhecimento e aquilo que eu fiz pela Lana até hoje é alguma coisa que nada tira de mim. Só o Alzheimer. O dia que eu esqueci o que eu fiz pela Lana e o dia que eu esqueci tudo que eu aprendi, aí fodeu. Mas eu não sei se eu não quero que exista circo na sociedade. Por quê? Porque eu já desisti de ficar tentando encontrar a solução para paradoxos morais. Até porque moral é subjetiva e ela muda de acordo com o tempo e com o lugar. Então, 30 anos atrás, talvez eu fosse um ferrenho defensor de circo da China. E hoje, eu não quero que isso exista. Né? Zoológico. Uma vez eu escutei o Pirula falando sobre a moral do zoológico. Ele fala, não, eu sou inconclusivo em relação ao zoológico. Por quê? Porque o Pirula se apaixonou por biologia e ele virou biólogo e ele salvou a vida de tantos entre a gente, com conhecimento, né? Elucidando groselha, elucidando fala de filho da puta. O Pirula, ele ajudou tanta gente e ele fala, ele só decidiu ser biólogo e ele só decidiu dedicar a vida dele à ciência e à natureza porque ele foi no zoológico e ele pôde observar animais. Agora, olha da perspectiva do animal. Ficar confinado naquele espaço lá. Você coloca uma orca que é inteligente, que é senciente. Você deixa ela num tanque de água e cobra acrobacias para ela poder comer. Absurdamente cruel. Quer dizer, eu não consigo. E aí, uma pessoa iludida, enganada e mal orientada pela esquerda, eu preciso bater na direita também, né? Porque tá faltando. Parece que eu só bato na esquerda, mas é porque as pessoas que querem me converter, a direita olha pra mim e me vê como um caso perdido. A direita olha pra mim e fala, não adianta falar com esse cara. Porque não tem nem argumento. A esquerda, ela fala, ele esquerda. No fundo, ele é de esquerda, mas tem alguma coisa errada ali. Porque ele não esquerda direito, então eu tenho que trazer ele mais pro meu lado. E como eu fico sendo estimulado nesse sentido, aí eu fico reativo nesse sentido. E aí, eu tenho o que falar pra vocês da Yakuza, do PCC, da cidade de Malta, pra finalmente chegar no Spotify. Que é o tema do vídeo, já temos 34 minutos de vídeo. Eu vou ver se eu dou uma acelerada agora. Yakuza, na época de ouro dela, eles começaram a defender jogadores e defender donos de cassinos. Cobravam uma taxa absurda. Então, você pode até ganhar 30% de uma casa de aposta. E o cara da aposta, ele tá ganhando mais do que você, porque ele tá ganhando 70%. Mas o cara, ele tem só uma casa de aposta. E você é segurança de 100 casas de apostas. O que faz com que você ganhe 50 vezes mais do que o
o dono de qualquer uma dessas casas. E aí, quando você ganha muito dinheiro, você tem que investir esse dinheiro. E você vai investir esse dinheiro em coisas que te gerem renda. E, de preferência, você vai expandir os seus negócios para um lugar onde você consiga aproveitar a estrutura que você já tem. A estrutura que você já tem. Ou seja, o, o Rodolfo tá lá na fazenda dele. Ele já tem a fazenda dele. Ele já tem a colheita dele. E ele quer expandir o negócio. Então, já que ele vai expandir o negócio, é muito natural que ao invés dele fazer peça de carro, comprar minério de ferro, fundir, fazer um monte de galpão, comprar um monte de torno mecânico, ao invés de fazer tudo isso, é muito mais provável que ele aprenda a fazer ração de animais. Olha, eu tenho soja e tenho milho. Eu vendo farinha para cuscuz, mas aí agora eu quero fazer ração para animal também. Ou seja, você investe naquilo que tem uma ligação com o teu negócio principal. E a Yakuza, ela precisou fazer o quê? Ela precisou criar uma rede de capangas fortíssima e neutralizar a competição. Então ela incorporava redes de capanga. Quando surgiu uma rede de capanga nova, ao invés de matar todo mundo, ela incorporava, ela falava, não, só trabalha para mim. E aí vocês estão seguros. E aí, se eles vão expandir o negócio e eles têm cassinos, então que eles expandam coisas que precisam de proteção serem ilegais e por serem contra a lei, porque só porque o jogo, a aposta era contra a lei, que a Yakuza surgiu. O governo ele poderia chegar e falar assim, olha, eu tô vendo que vocês estão apostando muito, eu vou regulamentar isso daí. E Yakuza não existiria. Mas o governo olhou para as apostas e falou, tá errado isso daí. Isso daí não deveria existir. Tá proibido. E quando ela falou tá proibido, a Yakuza surgiu. Então, eu tenho uma estrutura que é para dar proteção para estruturas ilegais de jogo. Eu quero expandir o meu negócio. O que eu vou fazer? Ué, eu vou oferecer proteção para negócios ilegais de prostituição. Se a prostituição fosse legalizada no Japão, existiria Yakuza expandindo negócios? Não. Mas porque a prostituição era ilegal, ela se tornou um novo braço da Yakuza. E aí os caras começaram a ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Então, chega uma hora que os caras começam a investir em empresas de verdade. E começam a ter posto de gasolina, começam a ter montadora de TV. Aí você fala, não é possível. É possível. Por quê? Porque quem tinha conhecimento logístico de posto de gasolina, quem tinha conhecimento logístico de montagem de TV, não tinha conhecimento. Quer dizer, não tinha capital. Tinha conhecimento, mas não tinha capital. E quem tinha capital? E não precisava de retorno imediato. Porque não é o dinheiro do Fausto lá, que é todo o dinheiro que ele juntou a vida inteira trabalhando, e ele não pode investir em coisa errada, porque senão ele não se aposenta e ele tem uma irmã para cuidar e uma filha autista. É diferente, não é isso. É dinheiro que não faz falta. Então, na época de ouro da Yakuza, ela permeava tudo. Inclusive, existe o mito de que foi a Yakuza que quitou a dívida com o Plano Marshall. E foi a Yakuza que permitiu, através do seu próprio sistema de proteção, de antimonopólios, mas proteção de oligopólios, foi ela que permitiu que as Zaibatsu conquistassem o mundo como conquistou aí na década de 70, 80. Então, imagina que você quer passar a lua de mel em Hakone, né? Hakone é aquele lugar lindo, maravilhoso. E aí você busca pensões. E aí vamos supor que você chega numa época da história do Japão em que todas essas pensões pertenciam a Yakuza. Isso nem existiu, eu tô inventando um exemplo da minha cabeça aqui, de alegre mesmo. Existe uma galera que precisa de engajamento, que precisa que você vote neles, e que enfia na sua cabeça que existe o perfeitamente moral, que é uma coisa que eu discordo que existe, que eu fico falando de paradoxos de moralidade aqui. E ele enfia na sua cabeça que existe o perfeitamente moral
E não só que existe o perfeitamente moral, mas que eles são. Esse povo que te faz de imbecil e faz você voltar neles, eles enfiam na sua cabeça que existe o perfeitamente moral. E o perfeitamente moral é não fazer nada que dê dinheiro pra Yakuza. E você vai na sua lua de mel e você tem o sonho de conhecer Hakone no Japão. Mas aí todas as pensões lá, elas são da Yakuza. E você, que é perfeitamente moral, jamais daria dinheiro pra Yakuza. Então você não compra nada de nenhuma Zaibatsu, você não compra nada da Nintendo, você não compra nada de. Você não come puta no Japão, você não. E também não fica em Hakone. A pergunta que eu tenho pra fazer é: o fato de você não ter ficado em Hakone prejudica o hotel? Agora sim, né? Porque agora os caras estão fodidos sem turista chinês lá, agora eles estão lascados. Mas não, não faria diferença. E aí agora eu vou fazer uma outra pergunta. O fato de você não ter ficado num hotel, pensão, numa pousada que, que, que tem associação com a Yakuza, o fato de você não ficar lá quebra a Yakuza? A Yakuza se quebrou porque tudo começou a ficar legal e começou a ficar cringe você ser o bandido, porque o bandido, o fortão lá, ele perdeu a razão de ser nessa estrutura. Mas ainda existem empresas hoje, né? Então você não fala que é acusar, mas você fala que é empresa. Você fala que é o partido. Ficar nesse hotel não faz diferença. E aí você pode associar isso ao PCC. E é uma resposta que eu tô devendo pro Anderson, inclusive. E olha como eu sou esquecido, né? Eu vivo deixando de fazer conteúdos porque eu não paro de ter input, aí eu não paro de pensar, e aí as questões de ontem eu enterro pra sempre e perco. Mas o Anderson me perguntou por que a legalização das drogas seria a melhor maneira de você lidar com esses postos de gasolina que o PCC tem. O PCC ele consegue dinheiro com tráfico, muito dinheiro com tráfico. E aí ele tem que lavar muito dinheiro. Ele precisa lavar esse dinheiro, e como é que ele lava dinheiro? Ele lava investindo em negócios que mesmo que deem prejuízo, não tem problema. Então você compra um posto de gasolina. Mesmo que o posto de gasolina dê prejuízo, não tem problema. Por quê? Porque ele tem um fluxo de dinheiro limpo. Mesmo que ele não dê muito lucro, ele não precisa dar muito lucro, ele só precisa limpar o dinheiro que você tem. E aí você fala que aquele dinheiro lá, ele veio do posto de gasolina, e você deixa no nome de alguém. E aí ele não é mais rastejável, foi foda, né? Rastejável foi foda. Isso que dá você seguir um canal de que tem vídeos que não tem nenhuma edição. Porque isso, aquele teu ídolo mais eloquente lá, ele também fala essas groselhas, esses erros todos, só que ele corta na edição, né? Uma vez que você tem o posto de gasolina, esse dinheiro não é mais rastreável, porque ele entrou no posto, ele saiu do balanço e esse dinheiro agora ele tá limpo, porque ele é de uma empresa. O ponto é, o PCC, ele tem tanto dinheiro do tráfico que ele saiu comprando um monte de posto de gasolina e um monte de hotel. E aí você odeia o PCC. E aí você quer fazer uma matéria no Rio de Janeiro para falar o quanto o PCC é ruim pro Rio de Janeiro. E aí você foi pro Rio de Janeiro de carro, né? E aí você precisa abastecer. Aí você fala assim, eu não vou abastecer em nenhum posto que seja do PCC. E aí você descobre que todos são, uma situação hipotética, todos no caminho do lugar para onde você vai, todos os postos do caminho do lugar para onde você vai são do PCC. E aí você dirigiu tanto que você tá cansado. E aí todos os hotéis no caminho onde você passa, eles são do PCC. Aí você em busca da perfeita moral, você falaria, não abasteço o carro e não fico em hotel nenhum? Então eu vou largar o carro aqui e vou a pé, eu vou andar essa linha vermelha aqui, até chegar no lugar onde eu quero fazer a reportagem? A laranja, né? Linha laranja, agora eu não lembro mais. Aquela linha lá, né? Onde tem tiroteio, toda brincadeira. A pergunta é: se você não abastecer o seu carro nesse posto, e se você não ficar naquele hotel lá, você vai quebrar o PCC ao ponto dele não ter dinheiro para honrar com as suas dívidas? Não.
eu ver se tem mais alguma coisa. Eu coloquei Yakuza, PCC, Malta e Spotify. Malta. Malta é uma ilha no meio do nada. Entre a África e a Europa, né? Para baixo da Grécia ali, se você procurar, vai ter a Ilha de Malta. Quando você olha a Ilha de Malta, você fala, puta que pariu, que lugar lindo. Por quê? Porque não é o Brasil, né? Porque se fosse o Brasil, tava sujo, poluído, tinha gente rebolando, dançando funk e assaltando. É cara de brasileiro falar umas groselhas, umas merda dessa, e tudo bem, porque burrice não é demérito. E ele foi estimulado a isso, ele não nasceu predisposto a falar, ele só foi estimulado a isso. Ah, calma aí, não me deixem esquecer do que a gente tava falando. Ah, eu achei que eu tinha movido ela, cara. Bom, então calma. Faz de conta que eu tô falando alguma coisa muito interessante. Ok. Quando você olha pra Malta, é uma ilha linda, que você fala, nossa, que lugar bonito. E por que que essa ilha é tão rica? Tax Heaven. Basicamente porque é um paraíso fiscal. E por que é um paraíso fiscal? Porque muitos bilionários escondem dinheiro lá para não pagar imposto. E eles são concorrentes da Suíça. Essa é Malta. Então eles têm muita grana. E porque eles têm muita grana e têm uma população pequena, eles embelezam muito o lugar. Então Malta é paradisíaca. E o que, que tem muito em Malta? Tem escola de intercâmbio para inglês. Então eles estão lá, um monte de escolas, fazem propaganda no mundo inteiro, e aí você pode fazer um intercâmbio de inglês em Malta, e aí você aprende lá inglês. E se eu não me engano, tem até de outros idiomas também. Isso entre várias outras coisas que ele tem. E a pergunta que eu quero fazer se você é, boicota. Onde que tava? Tá aqui, ó. Se você boicota a escola de intercâmbio de inglês, você sabota o, a existência de paraísos fiscais? Let it sink. Eu vi muito um vídeo aí de uma israelense, e aí eu fico repetindo essa merda o tempo inteiro. Eu quero parar de repetir essa bosta. Mas não consigo. Let it sink. Pensa, reflita sobre isso. Quando você fala Malta é a melhor escola de intercâmbio. Mentira, tô tirando da bunda essa informação, não sei. Não sei. Eu escutei isso de vários alunos, mas eu não tenho como confirmar. Malta tem a melhor escola de intercâmbio, o melhor custo-benefício, a melhor hospedagem num lugar paradisíaco e, e, e nenhum outro lugar no mundo tem um intercâmbio tão bom e tão barato e tão eficiente quanto esse. Pergunta: se você não for fazer intercâmbio de inglês em Malta com o dinheiro da sua rescisão, para ver se você arruma emprego sabendo inglês, você tá lutando contra a existência de um paraíso fiscal? Pois bem. Então, por que caralhos você se deixa seduzir por alguém que fala que quando você escuta Spotify, você está matando palestinos em Gaza? Porque Spotify é uma empresa sionista.
Com os exemplos anteriores, será que isso ficou claro? Se não ficou claro, significa que a gente não tem o menor. Não existe a menor razão para que a gente insista em ter qualquer tipo de diálogo, porque se tudo que eu falo com o intuito de conscientizar o máximo de pessoas possíveis, pelo menos ao meu redor, do extermínio, do genocídio que acontece em Gaza, se tudo que eu faço para tentar falar dos acontecimentos do mundo da maneira mais humana possível são invalidados porque eu assino Spotify, significa que não existe ninguém no céu, porque todo mundo aqui foi condenado por algum pecado e vai pro inferno. O que é bom, porque no céu não tem nenhum conhecido, e se tiver algum conhecido deve ser chato pra um caralho, né? Imagina ter que conversar com uma pessoa chata pra um caralho pelo resto da eternidade escutando harpa. Deve ser um cu. Não quero ir pro céu. Mas não é de vontade de ir pro céu. É que, assim, se o filtro. Se o filtro moral é tão alto assim, você não pode consumir nenhum produto de uma oligarquia patrimonialista brasileira e você não pode consumir nada de sionista. Senão você é um genocida. Quer dizer, o canal que te fez acreditar numa merda dessa, ele tá de parabéns, porque ele conseguiu fazer milagre quanto burrice. Então, imagina que uma pessoa sofre um acidente no outro país e tá todo mundo fazendo uma vaquinha pra salvar a vida dessa pessoa, porque foi logo nos Estados Unidos, fudeu, foi nos Estados Unidos, cara. Não tem hospital, né? Só de desmaiar lá, ela já gastou $100 mil. E aí ela precisa fazer uma cirurgia lá que vai mais 600 mil. Aí juntou todo mundo no Brasil, juntou a torcida do Corinthians. O Whindersson se voluntariou para fazer um show, arrecadou todo o dinheiro necessário para fazer um negócio que o casal faria ali no SUS em meia hora, né? Isso nos Estados Unidos. Então a conta deu $900 mil. E a gente juntou esse dinheiro. E aí, como que eu mando dinheiro pros Estados Unidos? Ah, abriu uma conta no PayPal lá, faz a transferência e já paga. É imediato, o negócio acontece na hora. Nossa, velho. PayPal, essa empresa sionista! Virei assassino de Palestina na hora. Então, se você ficar buscando um universo em que você seja bom, o mundo ele não é maniqueísta. Mas se você ficar buscando um universo em que você consiga ser bom em todas as instâncias da sua vida, a todo momento, você não vai encontrar. A melhor maneira de não fazer mal pro planeta é não existindo. Isso daqui não é uma apologia ao suicídio. Não é. Isso não é uma apologia ao suicídio. O que eu tô dizendo é. Uma vez eu lembro de um professor de biologia me explicando no cursinho o conceito de poluição. Ele fala, gente, poluição não é sujeira. Reflita muito, né? Engole esse orgulho, engole essa raiva e esse choro e escuta. Poluição não é sujeira. Poluição é excesso. Talvez seja a coisa mais importante desse vídeo todo e não é nada inédito no canal, mas toma. Você pega uma pá de cocô e joga na represa Billings, é poluição? Você pega uma pá de cocô e joga no meio de um, de um campo enorme. Aquilo ali é poluição? Não. Aquilo ali é adubo, a terra vai pegar aquilo ali, né? Os peixes, o ambiente vai pegar aquilo ali e vai processar e vai filtrar aquilo. E tudo se resolve. Uma pá de cocô na Billings, uma pá de cocô num campo de futebol. Pra jogar futebol não dá, né? Mas assim, se for um campo mesmo, um cocô de cavalo no campo onde o cavalo tá pastando, nada, isso não é poluição. Agora, se você pega um caminhão, uma caçamba de cocô e joga numa piscina infantil,
Um clube. Aí é poluição? É. Então, poluição não é sujeira. Poluição é excesso. Porque aí fica as pessoas falando assim, você não pode comer carne. Porque a carne agride o planeta. Sabe por quê? Porque as pessoas comem carne, existem não sei quantos milhões de vacas peidando. A existência das vacas peidando, ela não é a ganância do homem, pura e simplesmente. Ela é pela existência de seres humanos. Ah, mas o agro tem um monte de problemas. E não é o Rodolfo, é quem está acima dele. É quem tem uma produção tão grande que faz lobby. E aí, porque financia a campanha de um monte de políticos, não precisa pagar o imposto. Tem um monte de incentivos e uma série de deductibles, de deduzíveis, que são bons para ele, não para a sociedade. O problema do agro é esse. E problemas ambientais também, mas isso é muito menos do que o Macron fala. Os problemas ambientais do Brasil, eles são sérios, mas eles são muito menores do que o Macron diz e que o resto do mundo faz. O que não significa que seja algo que não tem que ser resolvido. Mas quando você fala que o agro ele tem um problema sério porque ele faz muita comida, o agro ele não faz muita comida porque ele é ambicioso, ganancioso, sangue nos olhos, ele só pensa em dinheiro. O agro ele faz muita comida porque o planeta está poluído de seres humanos. E nós temos 8 bilhões de pessoas para alimentar. E você fala, mas por que no Brasil? Por que no Brasil? Deixa o Brasil, cada um planta a sua comidinha. Aí você está falando de Emirados Árabes, você está falando de China, que não tem água para tudo isso. Você está falando para países que não têm onde plantar a sua comida. O Japão é 75% montanha. Não é fértil o terreno lá. E o terreno fértil que tem, eles estão plantando arroz e o arroz está morrendo. Por quê? Elevação da temperatura. Por quê? Porque está queimando carvão e gás para gerar energia elétrica. Aí tem o arroz ruim e tem o arroz bom do sushi Koshi Hikari. Aí os caras plantam Koshi Hikari, ele é o melhor arroz que existe, mas ele morre pro calor. Aí eles não colhem nada, então estão plantando tudo o outro. Aí o pouco Koshi Hikari que tem, os turistas comem. Aí, puta que pariu, vai tomar no cu esses turistas. O Japão, ele só quer comer o Koshi Hikari. E não tem. E agora não tem nenhum chinês lá turistando e comendo Koshi Hikari. Mesmo assim, não tem o arroz. Por quê? Porque ninguém tá plantando, porque não é besta de correr o risco de perder tudo. O planeta tem tanta gente que o Brasil precisa fazer o tanto de comida que faz. Aí você fala, não, mas por que se alimentar de uma coisa que consome vidas? Isso daí você não tem que reclamar comigo. Você tem que reclamar com o seu Deus. Pergunta lá pro seu Deus, da única religião verdadeira que existe, porque todas as outras são falsas. Pergunta lá pro seu Deus por que caralhos ele criou a cadeia alimentar. Pergunta isso lá pra ele. Porque ele podia ter feito a gente à base de luz. Todo mundo poderia fazer fotossíntese. Minha vida seria mais fácil se eu fizesse fotossíntese. Eu ia falar, meu Deus, eu preciso eu preciso colocar comida na mesa. O que eu vou fazer? Acho que eu vou lá fora tomar sol. Aí você volta, 20 minutos de sol depois falando, nossa, que delícia, eu tô passando mal, acho que eu preciso de um café e de um cochilinho. O cara que criou esse negócio aqui, ele poderia fazer a gente viver de luz, ele podia fazer a gente viver de ar, ele podia fazer a gente viver de plástico. Ele podia, do mesmo jeito que a gente tem amilase, muitos de nós, sei lá, a gente podia ter, a gente podia ter celulase, aí a gente comia caderno, a gente podia ter plasticase, aí a gente comia plástico. Mas não, nós fomos criados de tal forma que a vida só se sustenta se alimentando de vida. Aí você vem um dia pra mim e fala: não pode comer carne, não pode escutar Spotify, não pode usar PayPal. Aí eu falo: vai chupar um canavial de cana. Aí você vai chupar um monte de cana. Você matou um monte de organismos. Mas esse pode, porque não é senciente, porque não sei o que, essa vida aqui não vale tanto quanto as outras. Matar um bezerro não pode. O meu bife tá errado. Mas você vive num mundo em que a vida se alimenta de vida. E se você não pode ir atrás de proteína, você vai ter que comer uma caralhada de fruta. Você vai ter que comer uma caralhada de brócolis até dar o tanto de proteína que você quer.
E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai desmatar mais terra, você vai precisar de mais adubo, você vai gastar mais água. A conta não fecha. A conta não fecha. Se você ficar tentando ser 100% bom, você vai se fuder. Quer numa igreja, quer num partido. Se você ficar tentando ser 100% bom, você só vai se fuder. Só existe um motivo para você poder ser vegetariano e não usar Spotify. Porque ele te dá a sensação de ser um ser humano melhor. Eu tô jogando esse jogo aqui. Aí eu vejo o que é isso aqui? Uma lhama. Eu tenho um código de conduta nesse jogo. Toda vez que eu mato um bicho, eu coleto. Essa merda aqui dentro de um jogo, porque isso daqui é um monte de pixel, eu não saio matando bicho pra largar ele jogado no chão. Todo bicho que eu mato, eu vou lá e coleto. Por quê? Porque isso me dá uma cosquinha de bem-estar. Eu falo, olha, Itadakimasu, sua vida não foi em vão. Eu vou usar isso daqui pra fazer um elixir. E esse elixir vai salvar a vida do meu amiguinho quando ele estiver grindando lá em Edania. Ou seja, você não comer carne vermelha para ter uma sensação de que você ajuda o planeta, ok. Só que geralmente, essa mesma pessoa burra, porque burrice não é demérito, né? Essa mesma pessoa burra que fala não coma carne vermelha porque você está destruindo o planeta e você está sendo cruel. E quando você apoia o agro, você apoia o consumo desenfreado de água, não sei o quê. Você vai ver o que essa pessoa tá fazendo na hora do recreio, tá fazendo vídeo de IA que tá acabando com o planeta, que tá acabando com a água do planeta. Quer dizer, a melhor maneira de não gerar poluição é não ser poluição. Então você não quer ser mais poluição num país que já tem 8 bilhões de pessoas. Esse vídeo aqui não é uma apologia ao suicídio. Aí você fala, o plástico tá acabando com o planeta. O plástico viabilizou a existência das grandes cidades. Se você tirar o plástico das grandes cidades agora, as pessoas começam a morrer de contaminação na segunda semana. Tira tudo de plástico das cidades agora. Você vai ver as pessoas morrendo de contaminação na segunda semana e não vai ter sistema de saúde que tanque o tanto de mortes que vai ter por infecção. Como que você diminui a produção de plástico? Você diminui a produção de plástico com incentivo ao não consumo abusivo? Sim. Com campanhas de consumo consciente? Sim. Mas enquanto tiver ser humano em cidade grande, você vai ter necessidade de plástico e você vai gerar poluição. Então, uma ótima maneira de fazer tudo isso, pegar mais leve com o planeta, seria a gente não existir. Agora, eu não vou. Pra ficar bem comigo mesmo, o que eu falei? Eu não vou colocar filho no mundo por um mero egoísmo de querer ser pai biológico de alguém. Primeiro, porque talvez eu não consiga mais essa criança, porque eu odeio a minha própria genética. Eu nunca vou conseguir me perdoar se essa criança desenvolver esquizofrenia. Vai ter um monte de tique igual eu tenho. Vai ter uma série de problemas que eu não quero ter que olhar num indivíduo e perceber que fui eu que causei nele. E também porque tem muita criança abandonada por aí e eu não quero contribuir com a poluição de seres humanos no planeta. Isso é uma decisão pessoal minha e faz com que eu me sinta melhor. Eu não tenho direito de chegar no casal 2, Lucas e Bruno, e falar vocês não podem ter filho porque já tem 8 bilhões de seres humanos no planeta. A gente tá precisando de criança agora, ao contrário. E outra, a vida deles não é da minha conta. Perceba, olha, a vida deles não é da minha conta. Olha que libertador que é isso. É diferente quando a pessoa liga pra você e fala, eu preciso que você me dê um conselho. É diferente quando a pessoa te manda mensagem no WhatsApp e fala assim, eu preciso que você me ensine uma coisa. É diferente quando a pessoa te manda outra mensagem e fala assim, eu preciso saber a sua opinião de não sei o quê. Olha que diferente. A pessoa tá lá na casa dela querendo ter o filho dela. É libertador saber que você não tem que cuidar do mundo inteiro. É libertador que você tem que deixar cada um cuidar da sua vida. É libertador saber que quem deve cuidar da vida dos iranianos são os iranianos. É libertador ver que você não precisa consertar o mundo até porque você não tem condições de fazer isso.
Mas é engraçado você enfiar na cabeça que você precisa resgatar alguém pro lado do bem e começar a dar sermão do tipo, eu te amo, mas você precisa parar de escutar Spotify. Eu te amo, mas você precisa parar de usar PayPal. Eu te amo, mas você precisa parar de comer carne. Eu te amo, mas você precisa parar de ficar fazer intercâmbio em Malta. Porque você está favorecendo a exploração de tax havens. Se você ficar em busca da moralidade perfeita, você só vai se fuder, porque um dia você vai olhar para toda a militância que você fez a vida inteira e vai falar: que caralho, estou sozinho. Um dia você vai acordar e falar: nossa, ninguém me convida pro rolê. Ninguém quer sair pra jantar ou almoçar comigo. Por que será? Você fica colocando defeito no prato do amiguinho? Gente, é extremamente sedento por poder. E não é poder assim do eu quero mandar na Rússia, não é isso. Porque a disputa do poder, ela tá na disputa da narrativa, o que, que o grupo deve fazer, o que, que é certo fazer, o que, que é certo comer, onde que é certo ir, o que cerveja que é certo beber. E toda vez que você impõe a sua vontade sobre o outro, porque você acha que você entende melhor do que o outro, que é melhor para ele, você está sendo Sauron. Você não é nem um pouco melhor do que o demigod lá, o Maia da Terra-média. Nem um pouco melhor. Porque ele acha que, através da perspectiva dele, e olhando a vida do outro através da perspectiva dele, ele acha que ele sabe o que, que é melhor pro outro. Né? Você come carne, mas você nem gosta. É porque a sociedade colocou na sua cabeça que você gosta, mas na verdade você nem gosta porque a gente não foi feito para comer carne. Vai chupar um canavial de cana pra ver se você mata a fome. Chupa um canavial de cana e volta aqui e me fala, tá de barriga cheia? Me responda isso depois de chupar um canavial de cana. Me fala se você tá de barriga cheia. Você pode até falar que tá, eu não vou querer chupar um canavial de cana só pra saber se enche. Não quero. Então, na tua casa, você pode pregar o que você quiser. Só que na casa do outro, você pede licença. E você entende como a coisa funciona, e aí você decide, ou você quer ficar, ou você não quer. Ou você aceita o templo com tudo que tem dentro dele, ou você vai embora. Você não entra na casa do outro e fala: olha, eu até fico aqui, mas você tem que mudar umas coisas aqui que não me agradam. Você não tá na sua casa. Você não está na sua casa. Você não entra numa igreja e pergunta o que eles acham a respeito da vida e da fé e do mundo e do futuro. E depois fala: eu quero continuar aqui nessa igreja, mas vocês têm que parar com essas ideias porque são muito arrombadas. Você não faz isso. Você, no máximo, fala do seu templo e vê se as pessoas têm vontade de ficar lá. Por algum motivo, que eu não entendo muito bem qual, esse templo aqui tem cerca de 100 pessoas. Eram umas 80, mas agora tem umas 100 que estão aí, escutando qualquer merda que eu fale. E a gente pode estar errado, por quê? Porque estamos numa bolha. A gente pode estar errado em relação a um monte de coisa. Só que aqui a gente tem determinados valores. É que a nossa seita faliu por falta de reforço hipnótico. Mas a seita que dói menos, a seita que dói menos, que faliu por falta de reforço hipnótico, do deus Murloco e seu primogênito, né? Como que é? Magorinho. Magorinho. O Magorinho que explode pra quê? Pro Murk não explodir de ódio, porque se ele explodir de ódio, ele leva o mundo todo. Então o Magorinho explode no lugar dele. O Magorinho faz um sacrifício todos os dias, que é explodir pra conter o ódio do deus Murloco. E aqui nós temos várias crenças. Nós temos a Santíssima Trindade. Você precisa de casa, comida e roupa. O resto é frescura.
E aqui a gente tá todos os dias tentando olhar pro mundo e pensar como que a gente vive melhor nesse mundo que tá aí, né? Nesse mundo que tá dado. Pra gente viver melhor nesse mundo que tá dado, a gente não pode ter raiva de dinheiro. O dinheiro, ele não tem que ser o objetivo maior da nossa vida, porque senão a gente vira acionista. O dinheiro, ele tem que ser uma ferramenta para que a gente viva bem. A gente precisa usar essa ferramenta. Falei sionista, mas não é só sionista. É 90% do planeta. Aqui, a gente usa dinheiro como uma ferramenta para ter uma vida melhor. A gente manda no dinheiro aqui, a gente não é escravizado por ele. E aqui a gente entende que em determinado momento, o teu excedente, quer dizer, você pode ser Warren Buffett e Bill Gates, você pode doar pouquinho ao longo da vida, mas terminar a sua vida com 1 trilhão, e aí depois que você morre, o Alzheimer te afeta, aí o seu dinheiro vai para caridade e você não vai viver para ver o fruto desse dinheiro, que é 90% dos ricos que fazem isso, morrem com dinheiro e não veem o próprio dinheiro fazendo diferença da sociedade. Ou a gente pode, ao longo da nossa caminhada, ao invés de simplesmente juntar infinitamente, a gente pode começar lentamente impactando a vida dos outros. E tem fiel da seita que faliu. A seita é falida, mas tem fiel aqui que fala, que vem dar testemunho do quanto, do quanto são bons irmãos. E eles falam, cara, paguei um curso lá pro menino tirar a carteira de caminhão. Paguei um cursinho pro filho de não sei quem lá passar na faculdade. Né? Tô ajudando no maquinário de fulana lá porque ela vai fazer bolo de pote. Né? A gente acredita nessas coisas e a gente compartilha essas histórias. Que a acumulação infinita ela não serve para nada. E que não adianta a gente ver o fruto da nossa caridade e dos nossos excedentes depois de morrer, depois de ter Alzheimer. A gente vai fazendo isso ao longo da vida porque é gostoso. A nossa vida já está líquida, porque ela não tem marcos, a gente não tem rituais. Porque a gente não tem rituais, os anos são líquidos e eles passam sem que a gente nem perceba. Quando você vai ver, cara, pra mim parece que faz 5 anos que era ano 2000. Parece que foi ontem. E olha como é que a gente tá. Mas aí, pra cada ano que eu olho pra trás, eu tenho a vida de alguém que eu impactei. Seja com curso, com um PC, com qualquer coisa. Qualquer coisa que me custou muito pouco, mas que fez uma diferença muito grande na vida da pessoa. E eu olho um acúmulo de pessoas dessa e eu falo, nossa, eu deixei a minha pegada. Ao invés de deixar a pegada de carbono, né? E, quer dizer, eu consumo cada vez menos, mas parece que eu vou conseguindo, quanto melhor financeiramente eu fico na vida, mais eu vou tendo impactos pequenos na vida de mais pessoas. Né? Porque eu poderia ficar lá na frente da FEFELESH defendendo os direitos dos homossexuais, eu poderia ficar numa conversa infinita e chata pra um caralho, tentando convencer quem não quer ser convencido. Ou eu posso daqui 10, 15 anos olhar pra trás e falar, tá vendo essa mulher aqui, ó? Tá vendo essa mulher aqui? Eu, eu, eu e meus amigos financiamos a primeira parte da transição dela. Isso daqui a gente vai se orgulhar pro resto da vida. É foda pra caralho isso. Você pensa que a gente faz isso pra ela aparecer toda semana jogando confete em nós? Você pensa que a gente faz isso porque a gente quer que um dia ela chegue jogando dinheiro na nossa cara e falando, toma aqui de volta o que vocês me deram? Não. A gente quer daqui 5, 10 anos ver ela feliz da vida. E falar, nossa, foi muito bom ter o apoio de vocês porque eu me senti menos sozinha na decisão que eu tomei. Apoiada. Agora imagina você fechar os olhos pra tudo isso. Imagina você fechar os olhos pra tudo isso, porque você não consegue tolerar que uma pessoa que faz tudo isso não diga pra você, em todas as palavras que você quer ouvir, que a esquerda é menos pior do que a direita. São dois lados burro, que nem um caralho. E eu tô falando isso daqui há 10 anos e não me entendeu até agora. Mas veja, eu não tô querendo convencer o mundo. Eu tô falando isso dentro da minha casa. E toda vez que você entra nesse canal, você entra dentro do meu quarto e me escuta falando.
É que você tá vendo o mundo de Black Desert aqui no fundo, mas é no meu quarto, na minha casa que você tá. Você tá me escutando falar como se você viesse aqui. E aí todos os dias você desrespeita a minha casa. Todos os dias você desrespeita a minha casa dizendo, não, mas você tem que entender que o outro lá, ele falou aquilo. Ah, vai chupar um canavial de cana. Cansei, cansei.